olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda à nossa semana de aquecimento para o treinamento gratuito Destrave seu escritório de arquitetura. Aqui você aprende a alcançar os seus 10 mil reais, mais de 10 mil reais todos os meses com seus projetos ou suas obras. E o tema da nossa live de hoje é como se tornar o arquiteto, a arquiteta, o designer, engenheiro, engenheira mais bem pago da sua cidade. Isso é algo que aconteceu comigo e ao longo desse tempo todo, aí desses meus 10 anos de carreira, eu fui mapeando e percebendo quais foram as ações, quais foram as atitudes que eu realizei ao longo dos anos para me tornar essa pessoa na minha cidade. Bom, e para quem não sabe, né, para quem está chegando pela primeira vez em uma live minha, nós estamos em uma semana de aquecimento para o treinamento gratuito Destrave seu escritório de arquitetura. Lá você vai aprender um método para fechar de 3 a 5 projetos e ganhar mais de 10 mil reais todos os meses, mesmo que você não tenha escritório. E se você ainda não se inscreveu, é só você ir lá na minha bio quando acabar aqui a nossa live e se inscrever. Entrar para o grupo do WhatsApp para você poder receber o link da aula no dia que começar. E quando que vai começar? Dia 2 de agosto, às 20 horas. Começa o nosso treinamento gratuito. Que, gente, esse treinamento aqui, ele tá simplesmente espetacular. Quem já é meu aluno dos meus treinamentos, passaram por algum treinamento gratuito meu e sempre tiveram transformações gigantescas nas suas carreiras. Não é porque é gratuito que vai ser de qualquer jeito, que vai ser uma aula qualquer, não. É uma transformação real na sua vida. Esse é o objetivo dos treinamentos gratuitos. E claro, quem desejar continuar depois do treinamento comigo, vai ter a oportunidade de entrar no treinamento Arquiteto 10K, que é o meu método completo para arquitetos, designers e engenheiros. Então, e aí eu resolvi então, né, pensar o seguinte, bom, já que teremos o treinamento lá no dia 2, vamos começar a se preparar para ele, né? Eu quero trazer para vocês sempre, todos os dias, coisas de muito valor que realmente transformaram a minha carreira. E você se tornar o profissional, né, mais bem pago da sua cidade vai te permitir ter uma carreira brilhante, vai te permitir escolher os clientes que você quer atender, vai te permitir ter satisfação profissional, reconhecimento, mas não apenas isso, também ter retorno financeiro, né? Eu sempre digo aqui que eu ensino vocês a alcançarem mais de 10 mil reais todos os meses, mas esses 10 mil reais, 20, 30, tem um significado muito maior do que dinheiro, né? Tem um significado que é mudar a vida, imaginar você ter aquela vida que você sempre sonhou. É você poder fazer uma viagem que você sonha, é ajudar a sua família, é se ajudar, é comprar aquele carro dos sonhos, a casa. É você se realizar profissionalmente, é você poder investir na sua carreira, né? Ter mais tempo disponível. Então esse valor, ele representa muito mais do que o valor de fato em dinheiro. E quando eu aprendi a realmente me tornar uma arquiteta relevante, uma pessoa que sabe ter um negócio, tudo mudou na minha vida, né? E eu gosto muito de nomear os arquitetos 1.0 dos arquitetos de alto valor. Eu fui a arquiteta 1.0 durante muitos anos. E quem é essa arquiteta, né? O designer, o engenheiro 1.0? É aquele profissional que faz muitas coisas de graça, né? O cliente está sempre pedindo, sempre sugando. E eu tava lá sempre entregando mais de mim. Mas quando o cliente chegava até mim para pedir uma proposta de projeto, era sempre pedido de desconto, né? Era desconto em cima de desconto. Ah, Yasmine, mas tem o fulaninho que cobra mais barato que tu. Tem o Beltraninho que fez um valor melhor ou que incluiu mais um monte de coisa no orçamento que tu não incluiu. O fulano vai me dar a obra junto, né? Vai fazer a execução da obra. E no teu orçamento tem só projeto e nem tem execução. Era visitas e visitas à obra o tempo todo de graça, né? Muitas vezes eu ficava lá sentada no meu escritório esperando que o cliente aparecesse ou esperando uma indicação, esperando que aquele cliente que eu atendi por último lembrasse de mim e me recomendasse para um amigo dele. Esse é o profissional 1.0. Aí eu te digo,
Você acha que eu tinha sucesso? Você acha que eu ganhava mais de 10 mil reais todos os meses? Você acha que eu tinha bons resultados, que eu atendia e fazia os projetos que eu sonhava fazer? Não. Essa não era uma realidade na minha vida, né? A realidade era essa, era preço baixo, era fazer qualquer coisa, atender qualquer tipo de cliente, a qualquer preço, porque era o que eu sabia fazer. Mas o mercado mudou, né? Tudo muda constantemente, tudo evolui. E para você conseguir ser a pessoa mais bem, né, o arquiteto mais bem pago da sua cidade, para você ser um arquiteto de alto valor, você precisa mudar completamente a sua visão sobre ter um escritório. Se você comete qualquer um desses erros que eu cometi muitas vezes, né, de ir na obra de graça, aceitar desconto porque não sabe se vender, não sabe se posicionar, não sabe onde encontrar clientes, então muitas vezes está lá, tá em casa, né, pensando, meu Deus, o que vai ser da minha vida no mês que vem? Isso não é um arquiteto de alto valor. Ah, Yasmini, talvez vocês se perguntem, né? Mas você sempre foi, né? Como é que você se tornou essa arquiteta de alto valor? Como é que você se tornou a pessoa mais bem paga da cidade? Foi um processo, gente, foi uma construção. Que na época, né, eu me formei em 2012, mês que vem eu faço 10 anos de carreira. Não existia ninguém para me falar o que fazer. Como eu estou aqui diante de você, te dizendo, eu vou te ensinar a fazer isso. Eu vou mudar a sua carreira com você. Isso não existia, né? Graças aí a todos os problemas que a gente viveu, acelerou muito esse contato com a internet. E graças a Deus hoje a gente pode ter contato com colegas, ter essa troca, ter pessoas que se doam para isso, né? Eu tenho meu escritório de arquitetura, tá aqui, funciona todos os dias, mas tem essa outra empresa, que é uma empresa de treinamentos, que é onde eu ensino os profissionais a alcançarem o sucesso também, que é algo que eu faço com muito amor, com muito carinho, porque eu amo fazer isso. Vai muito além do retorno financeiro. E na minha época não tinha ninguém que pudesse me pegar pela mão e me ajudar, né? E isso fez com que eu demorasse muito tempo para chegar aonde eu tô hoje, né? Eu levei muitos anos, levei 5, 6 anos para virar a chave e entender o que eu tinha que fazer. Então, logo que eu me formei, eu morava numa cidade muito pequena, cerca aí de 13, 14, 15 mil habitantes. Me digam aqui, vamos fazer o seguinte, me digam aqui onde é que vocês moram. Se vocês moram em cidade pequena, coloca um foguinho. Se você mora em cidade grande, numa grande capital, coloca 2 foguinhos. Só para eu ver aí quem é de interior, de cidade pequena e quem mora em grandes cidades. Um foguinho em cidade pequena, 2 uma cidade grande. A minha cidade era uma cidade muito pequena. E aí, da mesma forma que a cidade pequena, ela facilita para que você consiga se destacar, mas ela tem um outro ponto que ela dificulta pelo fato das pessoas quase não conhecerem o que é ser arquiteto, né? Qual é ou engenheiro ou designer. Então, a gente, como eu sempre digo, né? Na vida sempre vai ter o lado bom e o lado ruim. O lado mais fácil e o lado mais difícil. Que é, quando eu moro numa cidade grande, eu vou ter mais concorrência? Provavelmente vou. Mas eu tenho pessoas mais prontas para comprar o meu trabalho. Porque existem muitos profissionais, então muitos profissionais já fizeram muitos projetos. E aí a disseminação de o que é arquitetura, para que ela serve, como ela pode ajudar, isso já está muito mais difundido. Agora, uma cidade pequena, talvez você nem vai ter concorrência, mas as pessoas daquela cidade, elas mal sabem o que você faz. E aí você vender o seu trabalho, se faz necessário uma série de ações, né? Para que você, primeiro, faça com que as pessoas entendam o que é de fato o seu trabalho, né? Então, independente de você estar numa cidade pequena ou numa cidade grande, você vai ter desafios, né? E aí eu morava nessa cidade muito pequena e lá existiam 2, 3 escritórios de arquitetura, muito poucos. E eu sempre pensei o seguinte, né? O que eu posso fazer para me diferenciar?
que eu posso trazer para minha cidade, para minha região, para o meu bairro, que desperte o interesse das pessoas pelo meu trabalho, né? Então, essa é a primeira dica que eu tenho que te dar. Você tem que pensar nisso. O que eu posso hoje, né, dentro do meu conhecimento, dentro do que eu gosto da profissão, porque cada um de nós tem um gosto específico, tem um olhar específico, e é isso que vai nos diferenciar. Né? Eu sempre falo aquele exemplo, se eu pegar essa sala aqui e pedir para cada um de vocês fazer um projeto, cada um de vocês que estão aqui comigo agora ao vivo vão fazer um projeto diferente um do outro. Um vai usar azul, outro amarelo, outro verde, outro bege, outro cinza. Vão compor a disposição do mobiliário de uma forma diferente. Ninguém vai fazer projeto igual a ninguém. E esse é o grande poder que a gente tem nas nossas mãos. Né? A nossa própria personalidade também traz personalidade para os nossos projetos. Então, eu sempre pensava, bom, a primeira coisa que eu vou fazer para eu me tornar uma arquiteta mais bem paga é eu ter um projeto do jeito que eu acredito que tem que ser arquitetura. E aí aqui, eu não tô falando para você pensar, nossa, então a Yasmine falou que eu tenho que fazer um projeto diferente, meu Deus, e agora eu vou ter que estudar mais, eu vou ter que inventar mais coisas, vai ficar mais difícil. Não. É você simplesmente imprimir o seu olhar nos seus projetos. É você fazer exatamente aquilo que faz sentido para você. Né? Usar isso como uma divulgação do seu trabalho. Mas aí, né, voltando lá para o meu início, eu estava lá então naquela cidade pequena, onde tinha pouquíssima concorrência, mas eu tinha pouca concorrência, mas eu tinha uma concorrência desleal. Por que desleal? Porque na época, vou dar um exemplo, né? Digamos que eu desejava cobrar, sei lá, 5 mil reais pelo projeto de uma casa pequena. Eu tinha os concorrentes que cobravam 1.000 reais para fazer essa casa. Então, assim, o valor que eu desejava cobrar era imensamente superior ao valor dos meus concorrentes. Agora, se eu já moro numa cidade grande, isso não é um grande problema, porque eu vou ter as pessoas que cobram pouco, sempre vão existir essas pessoas, sempre vão existir os arquitetos, os engenheiros, os designers 1.0 que cobram mal, não se posicionam, não se valorizam. Mas na cidade grande, terá também aqueles que cobram bem. Então você consegue se encaixar no meio disso. Mas lá onde eu morava não tinha isso. Né? Era sempre muito, muito pouco que as pessoas cobravam. E aí, qual é a grande sacada? Presta muita atenção em mim para você ser bem pago. É você entender que os clientes não possuem a menor obrigação de valorizar o seu trabalho. Meu Deus, Yasmine, como assim? Como assim? Ninguém tem a obrigação de me valorizar. Não. A única pessoa que tem obrigação de te valorizar é você mesmo. Se você não se valorizar, meu querido, minha querida, ninguém mais vai. Mas Yasmine, como é que eu faço para ser valorizado? Aí é que tá. A gente tem 2 caminhos para ser valorizado. O primeiro deles é você entender o seu valor, desenvolver estratégias, ou seja, aprender sobre vendas, sobre atração de clientes, sobre como mostrar os meus diferenciais. Esse é um caminho e eu vou ensinar isso tudo lá no treinamento gratuito Destrave Seu Escritório de Arquitetura. Então vai na minha bio depois se inscrever, porque eu vou aprofundar isso lá. Mas tem o segundo caminho que eu diria que talvez seja o caminho até mais fácil, que é você educar as pessoas da sua cidade. Como assim educar as pessoas da minha cidade, Yasmine? É você mostrar diariamente o seu trabalho, o porquê que você faz o que você faz. É você desmembrar os seus projetos, é explicar sobre o que você está fazendo, é explicar suas escolhas, é explicar seus materiais,
é explicar sobre as novidades do mercado, sobre o que você gosta, sobre o que você acredita, é mostrar os seus projetos. Porque dessa forma as pessoas começam a enxergar quem você é, em primeiro lugar, o que você faz e o quão diferente você é em relação aos outros. E é engraçado, gente, que muitas vezes você não precisa fazer nada tão diferente. Suzana amada, arquiteta das K, linda. Você não precisa inventar roda, você não precisa se transformar em outra pessoa, você pode ser quem você é. A questão toda é você mostrar o que você faz. Eu conheço muitos profissionais que são excelentes em projeto, que fazem projetos maravilhosos, mas eles não divulgam o trabalho deles. Eles não mostram o trabalho deles. Muitas vezes você vai lá, abre seu Instagram, posta um render bonitão e é só o que você faz, mais nada. Você não explica aquele projeto, você não mostra como você concebeu aquele projeto. Por que daquelas determinadas escolhas? Você não mostra nada. E aí ninguém vai ver valor, entende, no seu trabalho. Então, muito cuidado com isso. E aí, o que eu pensava? O que eu pensava, né, gente? Bom, eu tô aqui numa cidade que as pessoas estão acostumadas a pagar R$1.000 por um projeto e eu não quero ser mais uma profissional que cobra R$1.000. Eu quero cobrar bem pelo meu projeto. Eu preciso fazer alguma coisa diferente. E qual é, assim, a coisa mais importante a ser feita? É mudar a percepção de valor do cliente com relação ao que eu faço, né? Então, eu tenho que educar o meu cliente. O que é educar? É mudar a percepção de valor dele do que a gente faz. Se hoje ele olha para uma planta, para um projeto, para uma casa, para o projeto de uma casa, e ele não enxerga valor naquilo ali, eu tenho que dar um jeito de mudar a percepção de valor dele. Eu tenho que dar um jeito de fazer ele perceber que projetar uma casa é trabalhoso, leva tempo, que vai gerar custo para você. Que se ele não tiver um projeto de uma casa bonita, bem feita, bem pensada, bem planejada, ele vai investir todo o dinheiro dele, não vai ficar satisfeito com aquele resultado final. Quantos de vocês aí, né, recebem clientes que dizem assim: tô aqui construindo minha casa, mas não tá ficando legal, quero mudar. Ou a minha fachada não tá interessante, eu quero trocar revestimentos. Quantos clientes eu já atendi que chegaram para mim e falaram: Yasmine, eu construí a casa, mas eu não tô feliz com o resultado, não ficou legal. Eu gastei tantos R$1.000 a mais e não precisava ter gasto. Quando você começa a mostrar para o cliente a importância do que você faz, do porquê que você faz diferente. E muitas vezes, gente, você não precisa fazer diferente propriamente dito. Você precisa comunicar o que você faz. Então, existe a Yasmine e existe a Malu. A Yasmine é uma arquiteta que faz casas super bonitas, bem pensadas, bem planejadas, bem funcionais. Mas ela só faz as casas. Já a Malu faz as casas também bonitas, organizadas, funcionais. Mas a Malu posta no Instagram dela todos os dias como ela está fazendo aquela casa. Ela vai numa loja de revestimentos, ela explica por que da escolha de tal revestimento, de que forma fazer tal revestimento. Por que vai combinar essa cor com aquela cor? Por que ela pensou aquela planta daquela forma? Isso é uma coisa muito engraçada, né? Que a gente às vezes tem essa crença. Eu lembro que eu tinha muito medo de mostrar as minhas casas porque eu achava que iam me copiar. Então eu não mostrava a minha planta, né? Não mostrava só a fachada.
Só que aí, para eu conseguir me tornar arquiteta mais bem paga, eu entendi então que eu precisava mudar a percepção de valor do meu cliente sobre o meu trabalho. Eu precisava que ele olhasse para mim e falasse assim: a Yasmine custa 5 vezes mais cara que a fulana de tal, mas a Yasmine é melhor por isso, por esse e por aquele motivo. Eu vou pagar esse valor para a Yasmine. Isso é você se tornar mais bem pago. Mas para você ser essa pessoa que é vista dessa maneira, você precisa mostrar o seu trabalho. Você precisa comunicar o que você faz. O como você faz, o porquê você faz. Então foi exatamente esse o meu primeiro passo. Começar a comunicar. Então muitas vezes eu ia construir uma parceria com alguma, antes mesmo de ter o Instagram, né? Eu ia atrás das oportunidades. Eu não ficava lá sentada esperando que um cliente chegasse, que alguma coisa acontecesse, não. Eu pegava uma pastinha, colocava uns renders impressos, gente, impresso em foto. Lembram das fotos impressas? Eu pegava o meu render, eu mandava imprimir numa loja de fotografia, colocava numa pastinha, saía com a pastinha embaixo do braço e saía para visitar parceiros, imobiliárias, construtoras, lojas. E eu chegava lá e mostrava: olha, sou arquiteta, faço esses projetos aqui. Sempre os renders eram bonitos. Porque sim, o render vende o seu trabalho. Isso é real. É importante, né? É a apresentação do seu trabalho. Da mesma forma que a sua imagem visual também é muito importante, a qualidade da apresentação do seu trabalho também é importante, do seu projeto. Então eu fazia isso. E aí só de eu colocar meus renders numa pastinha e sair porta fora, eu já estava me diferenciando da minha concorrência naquela época. Mas aí as coisas foram mudando, não é mesmo? Veio aí Facebook, veio Instagram. E aí todo mundo migrou para essas plataformas. Entrou nessas redes, né? E aí então, os meus concorrentes, como eles já estavam há muito tempo no mercado, eles não tinham muito cuidado com a rede social deles. E esse é um ponto muito importante para você que está começando. Quem está começando agora tem uma habilidade muito maior de rede social do que pessoas que já estão formadas há 20, 30 anos. Por quê? Porque essa geração mais jovem está mais acostumada com a tecnologia. A nossa geração está mais conectada. Então é mais fácil para a gente abrir a câmera, fazer um stories, tirar uma foto, postar, né? Acompanhar essa velocidade que é a rede social. Então você tem uma grande oportunidade nas suas mãos. E aí foi isso que virou a minha chave, que me fez chegar a esse resultado. É entender que se eu não educar as pessoas para elas enxergarem que o meu trabalho é bom, é bem feito, vai mudar a vida delas, vai custar menos, a obra vai custar um valor menor, as minhas escolhas vão ser mais bem feitas do que outros profissionais. Eu tô mais atualizada, eu tô mais antenada. O meu briefing, gente, briefing, tem arquiteto que até hoje não faz briefing. E aí não sabe porque tem um monte de retrabalho nos projetos. O cliente liga, ou ele liga para o cliente, ou ele manda um WhatsApp e fala: oi fulano, vou começar aqui sua casa, como é que você quer a casa? Aí o cliente só fala: 2 quartos, banheiro, sala, cozinha, uma garagem. E aí você vai lá projetar. Tá tudo errado, não tem como ter um projeto bem feito, de qualidade e que satisfaça o cliente se você não sentar com esse cliente, conhecer esse cliente, entender a fundo as necessidades dele, os desejos dele. Então eu comecei a falar sobre isso na minha rede social. Eu mostrava que eu fazia um briefing, eu mostrava como eu concebia cada um dos projetos, as minhas escolhas. Eu explicava como era a minha metodologia de projeto.
E aí eu fui começando a aparecer, a me tornar relevante, a me tornar interessante. Até que chegou um momento em que os clientes simplesmente começaram a pagar. Não, eu quero fazer o projeto com a Yasmine porque eu quero o projeto dela. E aí eu fui imprimindo nas minhas obras os meus detalhes. Né? Então, por exemplo, cada vez que ia começar uma obra, eu colocava uma placa super bonita, bem impressa, com uma imagem bonita da fachada da casa, né? E comecei a colocar elementos nos projetos que remetessem ao meu estilo. Então, por exemplo, normalmente as casas que eu faço, elas possuem um pé direito duplo, ou ele é quase duplo. Muitas das vezes a escada está nesse pé direito duplo, né, no vidro. Então tem aquela vidraça gigante com aquela escada monumental. Normalmente tem isso nas minhas casas. E os clientes me procuram por quê? Porque eles querem isso. Porque eles querem aquele atendimento personalizado, porque eles querem aquele interiores que eu postei. Mas não é apenas postar o projeto do interiores, né? Quantas vezes eu expliquei como eu fazia aquele interiores, como eu escolhia aqueles produtos, o quanto eu descrevia o que o cliente me pediu, e foi por conta disso que eu fiz aquelas escolhas, né? Então eu sempre coloquei o cliente como evidência, em que o projeto era dele, era pra ele, nunca era pra mim. Sempre foi pro cliente. Ó, a Gabriela perguntou: você tem um checklist para fazer um briefing? Com certeza, Gabriela. Dentro do meu treinamento Arquiteto 10K tem os briefings bonitinhos para vocês usarem. Quem já é meu aluno aqui sabe que faz completa diferença esses briefings. Então, esse é o ponto, é entender que se o cliente não valoriza o meu trabalho hoje, significa que eu não estou sabendo me vender. Significa que eu não estou educando as pessoas da importância do nosso trabalho. Se você não pegar todos os dias, né, e planejar alguma coisa que mostre o valor do seu trabalho, ou seja numa postagem no Instagram, seja fazendo uma visita para alguém, dificilmente você vai ser visto com valor. Porque a gente pensa, como nós estamos muito mergulhados e imersos nesse universo de arquitetura, de engenharia, de design, às vezes a gente pensa que o cliente sabe o que é projeto, né? O que nós fazemos, qual a importância de fazer interiores num projeto residencial, fazer os dois juntos, por que escolher esse produto ou aquele. Às vezes, como a gente está muito mergulhado nesse mundo, a gente pensa que todo mundo já sabe o que a gente sabe. Mas a verdade é que não. Na maioria das vezes, os clientes não sabem. Os clientes mal sabem o que realmente nós fazemos, gente. Isso é real. Desculpa. Então, é nossa responsabilidade explicar diariamente para ele o que nós fazemos, como nós fazemos, o porquê nós fazemos. Porque é isso que vai mudar a percepção de valor sobre você. E lá no treinamento gratuito, gente, quem chegou aqui depois na live, dia 2 de agosto começa o treinamento gratuito Destrave seu escritório de arquitetura, onde você vai conhecer o método para fechar de 3 a 5 projetos e ganhar mais de 10 mil reais todos os meses, mesmo que você não tenha escritório ainda. O link está na minha bio, é só você entrar, se cadastrar, entrar para o grupo do WhatsApp, porque não vai acontecer aqui, vai ser em outro ambiente fechado, vai ser ao vivo, vai ter muitos bônus, muitos presentes e vai ter uma aula específica para você captar clientes todos os meses, que vai ser na quinta-feira, né? Então nós temos aula terça, quarta, quinta e domingo. Então se inscreve lá para você aprender tudo isso durante a semana lá do dia 2 de agosto.